Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui para começar mais um programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E para nós é uma grande alegria poder compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. E nesta noite eu me sinto honrado de poder convidá-lo a participar com a gente desta live. Nós vamos até às 21 horas, todos juntos, meditando em assuntos que dizem respeito à nossa vida. E nesse momento eu quero convidar você a orar comigo. E nesta noite que você possa compartilhar esta live aí com outras pessoas e trazer para o coração delas também uma edificação espiritual, ok? Junta aí você e a sua família. Se você puder curtir, trazer algum comentário sobre o assunto que nós vamos tratar, e estaremos aqui compartilhando com as outras pessoas que nos acompanham, ok? Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para falarmos do teu amor, da tua graça, das virtudes cristãs e dos valores do teu reino, Pai. Nós te agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado e pelas oportunidades de compartilhar a tua palavra com outras pessoas. Que o Senhor possa, através desta live, Senhor, trazer edificação espiritual para o coração daqueles que nos acompanham. Senhor, nós pedimos, ó Deus querido, para que o Senhor nos dê sabedoria para tratar do tema, Senhor, que é tão importante que nós vamos tratar, ó Deus querido, para que as pessoas sejam edificadas, para que suas vidas possam ser transformadas e os seus relacionamentos, Senhor, restaurados. Assim eu oro nesta noite, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Que Deus abençoe você que está aí. Fique conosco até as 21 horas e convide outras pessoas aí através dessa live no Facebook, desse link. Envie para outras pessoas para que vocês possam juntos participar e ser ricamente abençoados, ok? Nós vamos pedir aqui para o nosso sonoplasta soltar aqui a nossa vinheta do programa e logo após estaremos aqui falando da temática desta noite e apresentando aqui os outros comunicadores que estarão aqui transmitindo a palavra de Deus. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto e escola bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Glória a Deus, como é bom estar com você aqui mais uma vez. E hoje o nosso tema é um tema muito interessante e tem tudo a ver com o nosso dia a dia. O tema hoje é a força do perdão. Falaremos sobre os benefícios dessa atitude. Estaremos falando aqui sobre o ensino de Jesus sobre esse tema e das consequências positivas na vida daquele que perdoa, mas também das consequências negativas na vida daquele que não perdoa, ok? E está aqui na minha companhia aqui para juntos nós debatermos e tratarmos desse assunto com você, os participantes aqui, o missionário Isaías, Manuel. Pode saudar os nossos participantes aí, missionário. Graça e paz, boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar participando mais uma vez dessa live, né? Iremos falar hoje, estar compartilhando sobre a importância do perdão e as suas consequências. Que o Espírito Santo nesta noite venha falar aos nossos corações. Fique conosco aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, missionário. E está conosco também a Clécia Cavalcante. Clécia, por gentileza aí, dê sua saudação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite e venha falar ao seu coração.
e que venha abençoar, né, a nossa vida e a sua vida, que a palavra venha nascer no seu coração, que haja libertação, que haja transformação, que haja a luz do Senhor na tua casa. Amém? Glória a Deus. E queridos, eu quero aqui desde já mandar o meu abraço, a paz do Senhor Jesus, para todos os membros da DJL, a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, e para os irmãos e amigos que nos acompanham. Depois que a gente termina o programa, a gente fica dando uma olhada lá nos comentários, nas curtidas, e a gente vê tantos amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Eu quero mandar um abração aqui para dois grandes amigos meus, que é o pastor Mauro e o pastor Hugo. Eles têm um programa toda terça-feira lá na rádio... Fugiu o nome, Fonte Vida. Na Rádio Fonte Vida, o nome do programa deles é Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. O programa deles é toda terça-feira, das 16 às 18 horas. E em breve nós vamos participar lá também. Que Deus abençoe o pastor Mauro e o pastor Hugo, dois grandes amigos e que sempre estão falando do nosso trabalho aqui também. Que Deus abençoe. Queridos, nós vamos aqui para dar base para aquilo que a gente está falando, ler dois textos bíblicos que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, missionário Isaías vai nos ajudar ali, a partir do versículo número 9, nós vamos ler até o versículo 15, aonde Jesus traz um ensinamento muito importante quando ele ensina os seus discípulos a orar, e ele fala também sobre a importância do perdão, e depois leremos também Mateus 18, do versículo 21 até o 35, que é um outro texto também que fala sobre essa virtude cristã tão importante, mas eu tenho dito sempre que é uma das virtudes mais difíceis de praticar, né? Porque vai contra a nossa natureza. O ser humano por natureza, ele é vingativo. O ser humano por natureza, ele gosta de fazer justiça. E quando nós perdoamos, nós manifestamos a graça de Deus. E é sobre isso que nós queremos te falar. Sobre os benefícios quando nós tomamos essa atitude e assumimos o nosso papel cristão de praticar essa virtude sagrada. Missionário Isaías, por favor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Vamos agora para Mateus 18, 35. Diz assim: Então Pedro chegou a ele e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a certo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se
reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, a mandou embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocando e dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, lhe rogara: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, antes se retirou e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo os seus companheiros o que acontecera, se entristeceram muito e foram relatar tudo ao seu senhor. Então o senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Assim, irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoares cada um a seu irmão. Essa parábola, ela deixa bem claro para nós da forma que esse servo devia e rogou ao seu senhor que perdoasse a sua dívida. E o seu senhor rapidamente teve misericórdia e perdoou a dívida desse servo. Mas a parábola diz que esse servo, ao sair, ele se encontrou com o seu conservo, que o devia também. E aí o seu conservo pediu misericórdia, e ele não usou de misericórdia, não é? E aqueles que ouviram o que estava acontecendo foram até o senhor desse servo. Resumindo, ele recebeu misericórdia, mas não usou de misericórdia. Ele foi perdoado, mas não o perdoou. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina porque nós somos perdoados todos os dias, a todo instante. E por isso nós também devemos perdoar. É claro que, como o pastor já falou aqui, é algo que é contra a nossa natureza. Sem a graça e sem o Espírito Santo, dificilmente nós conseguiremos perdoar. Mas com a graça do Espírito Santo, da palavra de Deus, com certeza seremos fortes perdoadores. Muito bom. Eu tenho observado, queridos, ao longo da nossa vida, que muitas relações, muitas pessoas que outrora já foram bem próximos, acabaram se afastando por completo por causa dos ressentimentos. Porque eu sempre digo que viver já é uma tarefa difícil. Agora, conviver é mais difícil ainda. Porque nós somos seres humanos muito diferentes uns dos outros. Eu costumo dizer que no mundo não tem apenas 7 bilhões e 300 milhões de pessoas. Tem 7 bilhões e 300 milhões de pontos de vista diferentes. A gente não é igual. Poderemos ser até parecidos, mas nunca iguais. E existe uma luta muitas vezes no nosso interior de querer ser compreendido, mas não querer compreender. E o que nós aprendemos ao longo da vida? Os bons relacionamentos, eles se firmam em diversas virtudes. Não é só uma, mas uma das mais importantes para manter as pessoas próximas é o perdão. Eu já quero de antemão aqui colocar que durante muitos anos, algumas pessoas ensinaram, e eu ouvi esse ensinamento até de alguns pastores, dizendo que perdoar era esquecer. Por quê? Eles levavam em consideração aquele versículo no Antigo Testamento onde Deus fala assim: e dos seus pecados não me lembrarei mais. E durante muitos anos eu repeti isso, que perdoar é esquecer. Mas um dia eu estava estudando essa passagem bíblica, e aí o que foi colocado para mim e veio o entendimento ao meu coração? Que aquele esquecer é no sentido figurado, porque Deus não tem amnésia. Ou seja,
Deus e nenhum de nós temos. Nós vamos nos lembrar das coisas ruins que nos fizeram. Mas qual que é o significado de não se lembrar mais ali, ou de esquecer? É de não levar mais em consideração. É como se você tivesse tomado uma queda. Eu até mostrei aqui, a gente estava conversando sobre esse tema antes de iniciar o programa. E eu, conversando aqui com o missionário Isaías e com a Clécia, eu mostrei uma cicatriz que eu tenho no braço. E essa cicatriz foi de uma queda que eu tomei há quase 30 anos atrás. No dia doeu demais, mas o tempo passou, o meu sistema imunológico reagiu e foi cicatrizado. Então eu olho aqui hoje para essa marca no meu braço e eu ainda me recordo da queda e da dor. Só que eu já não sinto mais nada, não tenho mais dor por causa daquilo. E a gente pode começar a falar de perdão a partir daí. Perdão é você lembrar da ofensa, mas ela já não te afeta mais. Você já não leva mais em consideração. Por quê? Deus te ajudou a superar. Então nós vamos mostrar hoje aqui as consequências físicas, porque quando nós perdoamos ou quando nós deixamos de perdoar, existem consequências físicas, mas também existem consequências emocionais. A pessoa, quando ela perdoa, você vai ver aqui pelo que a gente vai comentar, que existe um alívio emocional, mas existe principalmente, foi isso que Jesus falou lá no Pai Nosso, e com essa parábola, existe um alívio espiritual. Porque da mesma forma que Deus nos perdoou, nós devemos perdoar o próximo. E Deus chega a colocar como condição o nosso perdão a perdoarmos uns aos outros. Então vamos lá, eu vou pedir para a Clécia aqui fazer uma leitura. Nós temos aqui alguns pontos de uma pessoa que ela é teóloga, ou seja, é uma pessoa que conhece o Evangelho, ela é terapeuta familiar, especializada em psicanálise, é uma terapeuta ortomolecular e é uma pessoa que trabalha com aconselhamento. O nome dela é Sandra Assis Maia. E ela fez aqui algumas considerações sobre o perdão e a Clécia vai ler aqui para você entender o que o perdão ou a falta dele gera em nós. Segundo Sandra Assis Maia, teóloga, terapeuta familiar, especializada em psicanálise, terapia ortomolecular e aconselhamento, a falta de perdão nos faz sentir torturados. O nosso coração fica escravo de um sentimento que vai nos corroendo por dentro. Toda vez que nos lembramos da situação ou nos deparamos com a pessoa que nos ofendeu, aquele sentimento volta a aparecer e cada vez mais forte dentro de nós. A falta de perdão também provoca um sentimento de vingança dentro do nosso coração. Desejamos sempre pagar o mal com o mal e não ficarmos para trás ou para baixo da situação. A falta de perdão nos impede de sermos perdoados por Deus, mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6,15. Além disso, a falta de perdão vai retardar as respostas a nossas orações. Vai nos levar a enxergar só as falhas dos outros e falta de perdão também pode e impede de encontrar o melhor para os nossos relacionamentos, entre eles o nosso casamento. Eu entendo que o perdão, ele é a partir da graça, o favor imerecido, né? É eu dar a outra pessoa aquilo que ela não merece. E conforme eu dou isso, ou eu permito, você acaba sendo mais beneficiada, mais livre. É como se você tirasse um peso. Então, você perdoa, você dá a outra pessoa aquilo que ela não merece. É assim que o Senhor fez conosco. Ele nos dá o perdão quando nós não merecemos, porque todos nós somos falhos. De dia. Se você ficar acordado o tempo inteiro, nós só cometemos falhas. Não merecemos, pastor. A gente comete muitos erros, é que às vezes a gente tem um pensamento que diz assim: nós analisamos o outro com o pior que nós temos.
e nos analisamos com o melhor que nós temos. Então, foi isso mais ou menos que Jesus quis dizer quando ele falou assim, para a gente atentar para a trave que está no nosso olho e não para o cisco que está no olho do irmão. Porque a gente tem, na verdade, essa tendência de coar mosquitos e de engolir camelos. Essa foi a expressão de Jesus. Então aqui a gente vê que quando a pessoa não perdoa, o coração dela fica escravo de um sentimento que vai corroendo por dentro. Eu já passei por isso. Todo mundo que eu conheço, que já tem alguns anos de vida, já passou por isso. Só que, como eu falei aqui no domingo, na questão do ânimo, nós temos que tomar decisões. E perdoar é uma decisão pessoal. Eu posso tomar a decisão de acumular o rancor, o ódio, o sentimento de vingança, como está aqui na segunda parte, no meu coração, ou eu posso tomar a decisão de perdoar. Outra coisa também, o perdão nos impede de ser perdoados por Deus, porque foi uma condição que Jesus colocou. Quando a gente ora o Pai Nosso e a gente não perdoa, nós estamos mentindo para Deus, porque a gente chega para Deus e fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E Jesus disse no versículo seguinte, no capítulo 6, no versículo 15 de Mateus, que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, todavia o Pai também não nos perdoará. Então você vê como isso é sério. E aqui diz mais, além da falta de perdão, isso vai retardar a resposta das nossas orações. Quantas vezes, às vezes a gente ora, mas está com o coração tão cheio de rancor, não é verdade? De ódio. E sabe o que mais me chama a atenção? É que geralmente a dor que nós sentimos no peito, ela é muito maior por alguém que nós amamos do que por alguém que nós desconhecemos. Porque assim, quanto maior for o amor que nós temos por uma pessoa, mais fácil é de nós nos chatearmos com ela. Por quê? Porque nós amamos demais, porque nós queremos muito bem dela. Se um estranho dá uma fechada na gente na rua, a gente desconsidera, porque você não conhece, você não tem nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa. Agora, quando alguém que está próximo de você fala, faz ou reage de uma maneira que te magoa, aquilo dói muito. E é nessa hora que nós devemos fazer do perdão uma prática da nossa vida, porque isso vai se tornar uma virtude que vai crescendo no nosso interior. Então, ainda segundo a terapeuta familiar aqui, a Sandra Assis Maia, olha o que ela diz: seja qual for a razão, perdoar não é só uma decisão ou um gesto de amor, mas um ato que revela a preocupação com a sua própria saúde. Isso mesmo, estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e até mesmo físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até câncer. Ou seja, são aquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que às vezes surgem no nosso organismo simplesmente por falta de perdão. Há muitos anos atrás eu li um livro do pastor Tim LaHaye. Ele é um grande pastor nos Estados Unidos, e ele falava sobre os temperamentos, ensinando a gente a perdoar, dizendo que algumas pessoas têm mais propensão para perdoar, outras têm mais dificuldade. E ele falou que quando nós não perdoamos, é como se nós fechássemos a mão, e aqui quando nós fechamos a mão com bastante força, aqui fica branquinho, nessa parte dos nossos dedos. Por quê? Porque aqui está faltando sangue. Ele diz, toda vez que você não perdoa, que você acumula ressentimento dentro do seu coração, os seus músculos eles vão se contraindo. E na proporção que eles vão se contraindo, é o que a Sandra colocou aqui. Quando você lembra daquilo, quando você vê a pessoa, o coração, né? Falta irrigação de sangue em algumas partes do organismo. Isso gera doenças. Então pensa como é sério o que a gente está falando. Eu não estou dizendo que você está, mas você pode sim estar enfermo por causa de uma doença psicossomática, por causa da falta de perdão. O que vocês acham? Faz sentido? Ô pastor, inclusive tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo diabetes emocional. Sim, verdade. Né? Mas vamos voltando aqui, é como ele disse, o perdão também, você não espera você sentir vontade de perdoar. Às vezes, eu aplicando na minha vida, várias vezes eu tive que dizer, Senhor, pela tua palavra, o Senhor me manda perdoar, então eu vou perdoar, meu Pai. Mas tá aqui dentro, eu estou sentindo, mas o Senhor me manda, então por submissão ao Senhor, eu tenho que perdoar. Então, você tem que aplicar a sua palavra, né? Quer dizer, aplicar a palavra à sua vida, porque assim você vai
e você vai sendo aliviada. A forma que você vai falando isso, você vai tendo aquele alívio. Então, não espere ter vontade para perdoar. Perdoe. Missionário Isaías. E acontece também que muitas vezes nós queremos perdoar, mas nós não conseguimos. Eu já passei por essa experiência no início, assim como eu converti a Cristo, e um rapaz me agrediu sem motivo algum. E eu andei uma boa parte da minha vida armado, procurando quando eu encontrasse ele. Se vingar, né? Olha o ressentimento. Isso. E aí eu aceitei a Cristo. E aí uma certa feita o rapaz se me ganhou para Cristo, meu irmão em Cristo. Ele mostrou um texto bíblico dizendo, eu não esqueço nunca: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Eita. E nele não há verdade. Sério, hein? Isso para mim foi pior do que um tapa no rosto. Sim. Eu falei, não, então eu não sou crente não. Aí, o que é que ele me orientou? Eu jejuar e orar e pedir para Deus me capacitar a pedir perdão. Olha a graça de Deus aí. Porque eu não queria pedir um perdão falso. Primeiro que eu não conseguiria. Porque eu não sei falar com uma pessoa sem olhar nos olhos dela. Eu gosto de falar olhando dentro dos olhos. E aí eu não conseguia pedir perdão. E eu pedi para Deus, orando, jejuando, até que uma certa feita o Espírito Santo me tocou. E eu fui até essa pessoa e pedi perdão para ela. Dia de ano novo, virada de ano. Falei, rapaz, eu quero te pedir perdão. Eu não sei o que eu fiz, mas eu quero te pedir perdão. Ele olhou bem para mim e falou, não, é eu que tenho que te pedir perdão. E nós nos abraçamos e ficamos pulando no meio da rua, 2 homens pulando igual 2 crianças. Aquilo ficou marcado na minha vida. Então, se isso está acontecendo com você, você quer até perdoar, mas não consegue, porque realmente a carne ela não permite. Mas com a ajuda do Espírito Santo, e nós querendo, tem que ser uma decisão mesmo. Tem que saber, não, eu vou me humilhar. E aí Deus opera e acontece um milagre. E tem casos também que pessoas até possessam por espírito maligno, por causa de não perdoar, não liberar o perdão. Porque é uma brecha muito grande para o inimigo agir. Além das doenças, né, da infelicidade, tem pessoas que ficam sem ar, porque não conseguem perdoar, ainda tem isso que acontece ainda. Pessoas possessas por demônios por causa de não liberar perdão. Então, a palavra de Deus realmente, eu sempre falo que ela anda na contramão. O mundo fala para subir, Deus pede para descer. É assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia, né, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E que fortalezas são essas? São coisas que muitas das vezes estão dentro do nosso coração, mas que não são da vontade de Deus, que estão ali criando barreiras para Deus agir na nossa vida. Então, o perdão está intimamente ligado às emoções. Esta energia negativa pode voltar para nós mesmos se não for tratada. Resulta em situações de somatização, é aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa está com problema no coração, no sentimento, nas emoções, e aquilo pipoca numa área física, pipoca num problema de ordem psicossomática, ou seja, é uma consequência externa de algo que está acontecendo aqui dentro. Então, ou seja, a falta de perdão muitas vezes fica armazenada por tanto tempo que pode causar reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e chegar a tal nível que se transforma em um tumor. Tem gente cancerosa por causa de falta de perdão. Então você vê como todas as vezes que Deus dá uma diretriz para nós, não é porque Ele quer nos escravizar, é porque Ele quer nos libertar. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você está nos acompanhando aí, ou vai nos acompanhar depois através desse vídeo, porque vai ficar salvo lá no Facebook, e você tem um irmão, você tem um amigo, você tem um parente, alguém que já foi muito próximo seu, ou até não era próximo, mas te magoou de uma forma tão profunda que você não consegue nem pensar na pessoa. Toda vez que você pensa, o seu coração fecha. O que Deus está dizendo para você? Ele quer te libertar, mas para Ele te libertar, o missionário Isaías falou 3 coisas ali que eu guardei. Primeiro, você tem que identificar esse sentimento e entender que esse sentimento não é bom, que ele está fazendo mal para você, mas também está fazendo mal para o outro. Segundo, é pedir ajuda de Deus. Alguém já disse que se vingar é humano, fazer justiça é humano,
Perdoar é divino. E terceiro, tem que ter uma atitude. Eu me recordo também que há muitos anos atrás, uma pessoa me fez algo que me magoou demais. Eu ainda era jovem, solteiro, mas aquilo me feriu demais. E nós dois éramos cristãos. Nós dois congregávamos na mesma congregação. Cantávamos no mesmo grupo de jovens. E ele não me pediu perdão, e eu também não fui até ele. Mas eu sabia que aquilo estava errado. Toda vez que eu ia orar, Clécia, missionário Isaías, o Espírito Santo falava ao meu coração: você está errado, você está acumulando rancor, isso está fazendo mal para a sua vida espiritual. E eu fui orar, pedindo a mesma coisa que ele pediu, para que Deus me desse força, porque de mim mesmo eu não tinha forças. Aí o que aconteceu? Um dia de madrugada eu estava dormindo e eu tive um sonho. No sonho eu me vi entrando na igreja e o povo estava orando. E eu ia na direção daquele moço na oração. O senhor falando, eu me lembrando. Isso há quase 30 anos atrás. Eu abraçava com ele na oração e eu falava: me perdoa. E ele falava a mesma coisa: você que tem que me perdoar. E nós chorávamos junto na oração. E ali eu entendi que Deus estava me dando a estratégia para me vencer aquele mal. E assim aconteceu. Um dia eu estou chegando na igreja, ele já estava orando. Eu me aproximei dele, cumprimentei ele com a paz do Senhor Jesus, levantei ele, que ele estava de joelho, e nos abraçamos. E ali eu pedi perdão, ele pediu perdão por mim, nós choramos juntos, o Espírito Santo nos renovou, e dali em diante, aquele peso foi embora. Então, eu tenho certeza que às vezes você não está nesse grau ainda com essa pessoa, mas é importante você reconciliar. Outra coisa que nós comentávamos aqui um pouco antes de nós iniciarmos o programa, é importante também entender que perdoar não é dar ao outro o direito de nos ferir de novo. Porque às vezes nós estamos em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que estão fazendo muito mal para nós. E às vezes a gente perdoa, só que já não tem mais aquela mesma intimidade para evitar problemas maiores. Então, quando você percebe que você vai se aproximar de uma pessoa e aquilo vai virar uma briga, uma contenda, uma desavença de novo, é melhor você perdoar, mas não continuar convivendo do jeito que você convivia antes, porque você corre o risco de ferir e de ser ferido de novo. Porque se tem uma coisa que nós temos que aprender também, é ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu até dizia para eles: toda virtude, para ter poder na nossa vida, tem que vir acompanhada de outra. Então, perdoou, mas não vamos mais dar espaço para acontecer a mesma coisa de novo. Ou seja, nós sabemos o que vai nos ferir. Então existem situações que nós temos que tomar muito cuidado, porque aí nós não estaremos sendo prudentes como Jesus ensinou. Vamos adiante aqui, ó. Nós falamos sobre as dificuldades, né? As consequências ruins da falta de perdão. Agora veremos os benefícios mentais e físicos de aprender a perdoar. Vamos pontuando um a um, hein? Pode ler o primeiro. Perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Um estudo de 2011 do Jornal de Medicina de Behavioral mostrou que pessoas que praticam o perdão condicional, ou seja, aquelas que só são capazes de perdoar caso a outra parte peça desculpa ou prometa não repetir a ofensa, tem propensão a morrer mais cedo do que os que perdoam incondicionalmente. O que você entendeu aí, Clécia, dessa colocação aí? E você está vendo aqui que é uma pesquisa científica. Uhum. Não é a ciência comprovando o que Deus já dizia. Pastor, aquela que perdoa incondicionalmente, não importa se ele veio, se ele não veio, não importa se a pessoa veio até ela perdoa, porque é uma decisão dela perdoar. Então essa pessoa ela tem uma probabilidade, uma chance maior de viver, né, do que aquela outra que fica lá esperando, às vezes até morre remoendo e esperando a pessoa vir até ela. Eu não fiz nada, então você que tem que vir até mim, é o seguinte. É engraçado que nessa questão do perdão, Jesus ensinando sobre isso, ele falou assim, ó: se você souber, você vai na igreja ofertar, tá lá na Bíblia, e você souber que o seu irmão tem algo contra ti, ele não falou para você esperar o irmão vir até você, é o teu irmão que tem contra ti. Ele falou para você ir até ele. Olha que coisa forte, não é verdade? Porque o ideal era eu esperar a pessoa vir, né?
Mas o que Deus está dizendo aqui? Ele está ensinando o princípio da autorresponsabilidade. A nossa vida é semelhante a um carro. E esse carro, que é a nossa vida, não deve estar no volante dela outra pessoa. Nós devemos estar na direção. Então não dependa que o outro tome uma atitude para você tomar atitude. Haja primeiro. Ou seja, o que Deus está colocando aqui é que antes do sentimento mudar, tome uma atitude. Porque às vezes nós queremos que primeiro o sentimento ruim saia para a gente tomar uma atitude. E o que a Bíblia está demonstrando é o contrário. A gente toma atitude para depois o sentimento ir embora. No dia que o Isaías viu o rapaz na rua, o sentimento ruim ainda estava dentro do coração. Mas qual foi a atitude dele? Ir lá e quebrar aquela barreira. Foi a atitude que eu tomei também, porque eu entendi que aquilo estava me fazendo mal. Vamos lá para o segundo? Segundo, perdoar te deixa menos nervoso. Estar cronicamente nervoso causa efeitos na pressão arterial e no batimento cardíaco, enquanto perdoar de verdade pode levar a uma redução no estresse. É, portanto, a conter o nervosismo. Segundo um estudo de 2001 do jornal Psicologia e Ciência, ficar preso ao rancor causa aumento em atividades fisiológicas, como tensão dos músculos da face, batimento cardíaco, pressão arterial e suor. Tudo isso, né, é as consequências, né, de não perdoar. E eu estava meditando aqui, pastor, o pior de tudo de não perdoar é que impede a nossa comunhão com Deus. Eu mesmo, para mim, não existe nada pior do que algo que interfira na minha comunhão com Deus. Porque se o ser humano tem paz com Deus, ele entra em qualquer buraco, ele é tranquilo. Ele não tem medo da morte, não é? Por isso que o ser humano sem comunhão com Deus, ele está preocupado, ele não tem paz, não é? E nós vemos aqui que perdoar te deixa menos nervoso. Quer dizer, é um ser humano mais feliz, mais tranquilo, não é? Ele não se irrita facilmente, porque ele é uma pessoa que perdoa, que libera perdão. E colocou aqui também, está cronicamente nervoso, causa efeitos na pressão arterial. Imagine que consequência drástica. E tem pessoas que chegam a ponto realmente de até derrame cerebral, AVC, por causa disso que é tão ruim, que é um veneno, né? Vai acumulando rancor. É um veneno. A pessoa vai acumulando aquele rancor e realmente não vê nada de bom e a qualidade da outra pessoa. Que na verdade todos nós temos defeito. Mas quando nós não liberamos o perdão, nós tomamos o próprio veneno. A verdade é essa. Nós que vamos definhando, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque o que a gente percebe? Quando você está com o coração ressentido, porque o que nós estamos falando aqui, irmãos, não é porque a gente é super crente, não, e não sente isso. Pelo contrário, nós estamos lutando para vencer isso a cada dia e tentando transmitir isso para você dentro da palavra de Deus. O que nós percebemos? Quando nós estamos ressentidos, esse nervosismo, a gente acaba descontando em pessoas que não merecem. Às vezes você está chateado, magoado com alguém lá no trabalho, aí você chega na sua casa, a esposa, os filhos, que não tem nada a ver com aquilo, não fizeram nada para você, que devem ser alvo do nosso carinho, do nosso amor, a gente vai e desconta neles. Às vezes a gente está chateado com alguém no lar, a gente vai trabalhar, aí qualquer coisa no trabalho tira a nossa paciência. Por quê? Porque nós estamos nervosos, estamos desequilibrados. Então, o segundo benefício de perdoar é que o perdão nos deixa mais calmos, menos nervosos. Olha mais uma coisa aqui, ó. Ele melhora também a saúde em todos os sentidos, até no sono. Olha que coisa interessante. Perdoar alguém é um verdadeiro remédio que atua em instâncias que vão desde a qualidade do sono até a fadiga, reduzindo sentimentos e patologias prejudiciais à saúde, como a tensão, a raiva e até a depressão. E sabe quem diz isso? Não é só a Bíblia, não. É um instituto de pesquisadores da universidade lá do Tennessee, lá nos Estados Unidos. Então, o que está ficando claro para a ciência? Que muito daquilo que a Bíblia diz de forma milenar, nos ensinando,
a viver, porque eu digo sempre que a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Ela nos ensina a viver a vida. Ela nos ensina a nos relacionarmos com Deus. Ela nos ensina a nos relacionarmos com o próximo. Mas ela nos ensina também até nos relacionarmos com a gente mesmo. Então, quando é colocado aqui, tem pessoas que estão com insônia. E a razão da sua insônia muitas vezes é mágoa, é rancor, é ódio, é sentimento de vingança. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, missionário Isaías: eu não tenho problema com perdoar, porque se a pessoa fez um mal para mim, eu já mato logo ela. Eu mato ela dentro do meu coração. Eu risco ela da minha vida. Ou seja, esse não vai ter problema com perdão, porque ele já mata a pessoa dentro do coração. E não é isso que Deus quer, né? E na verdade é uma pessoa infeliz. Porque se eu for matar todos que me magoam, vou ter que matar até a mim mesmo. Eu vou ter que me matar mesmo, ou então vou morar lá dentro dos matos. Só eu com os animais. Então isso aí não existe, né? Salomão chegou a dizer assim, ó: aquele que renova a questão, ele separa os melhores amigos. E há alguns anos atrás eu li um livro de um escritor chamado Paul Jung. Ele dizia assim, ó: são os relacionamentos que nos ferem, mas também são os relacionamentos que Deus usa para nos curar. Então assim, você pode ver, as maiores mágoas que nós temos no coração, não é porque a gente não tem dinheiro, não é porque a gente não conseguiu um sonho concretizado na vida. As maiores dores nossas foram feitas por pessoas que nós amávamos. Agora tem um porém: a maneira de ser curado é não se fechar para os relacionamentos, mas continuar se abrindo. Porque um aqui me magoa, mas outro lá na frente Deus vai usar para me fazer feliz. E quando eu me fecho dentro da minha mágoa, eu não dou espaço para Deus me curar. Então, são relacionamentos que ferem? São. Mas são relacionamentos também que Deus vai usar através de outras pessoas para despejar amor, carinho, afeto e perdão dentro do seu coração. Vamos para o 4 aqui. Fazer as pazes te ajuda a perdoar a si próprio. Quando quem fez algo errado foi você, ser absorvido pela pessoa que você magoou ajuda substancialmente no processo de auto-perdão. Descobriram pesquisadores da Universidade de Baylor, em um estudo publicado, eles descobriram que quem pede perdão por um agravo tem maiores chances de perdoar a si mesmo. E muitas vezes nós mesmos nos culpamos, né? O tempo inteiro. Eu acho que tem alguém que é o seu principal acusador e é você mesmo. Parece que ele está dentro de você o tempo inteiro. À medida que você faz para os outros, mas você faz muito mais para você. Se você vê, o tempo inteiro você está se acusando. Nós nos sentimos o tempo inteiro indignos. E temos que estar pedindo: Deus, me perdoa, eu errei. Meu Deus, eu me perdoa, sabe? Porque, e na realidade nós somos, né? Nós estamos aqui pela graça. Isso me fez lembrar de uma senhora, essa questão de não se perdoar, que ela chegou para um pastor e ela disse assim: pastor, há muitos anos atrás eu fiz algo que eu sei que estava errado. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Pastor, eu já pedi perdão 1000 vezes para Deus ou mais. Aí ele falou: o que o senhor acha disso? Porque eu não me sinto perdoada. Ele falou assim: olha, você deveria ter pedido perdão uma vez e agradecido pelo perdão 999. Porque na primeira vez que você disse para Deus: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa, Deus já te perdoou. Então, o benefício que nós temos de perdoar os outros é que nós aprendemos a perdoar também a nós mesmos. Geralmente a pessoa que ela é muito rancorosa para com o próximo, ela se cobra em demasia. Não é que é ruim nos cobrarmos. Aliás, a disciplina é fruto de uma cobrança nossa, de um comprometimento que nós temos conosco, de fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Só que quando isso é exagerado, nós caímos num perfeccionismo que não faz sentido, porque nós deixamos de ser seres humanos, nós começamos a agir como máquinas.
E nós entendemos que nós somos imperfeitos. E muitas vezes nós vamos errar. E é por isso que existe o perdão de Deus. Então, a pessoa que aprende a perdoar o próximo, ela aprende a perdoar a si mesmo. Aí aquele pastor disse para aquela mulher: a partir de hoje você nunca mais vai pedir por esse perdão por esse pecado, porque Deus já lhe perdoou. A partir de agora, quando você for orar, você comece a agradecer a Deus pelo perdão que Ele já te deu lá atrás. E daquele diante aquela mulher começou a orar assim. E foi como se um fardo caísse das suas costas. Ou seja, ela conheceu a verdade e ela foi liberta por ela. E deixa eu te dar um detalhe aqui. Muitas das vezes, perdoar ou ser perdoado não remove na hora o sentimento ruim que nós tivemos dentro de nós. Porque o sentimento é fruto das emoções. Então, muitas vezes nós sentimos coisas que nós não queremos sentir. O que nós não podemos é considerar aquele sentimento como se fosse parte de nós e viver através dele. Pelo contrário, muitas das vezes a decisão de perdoar alguém ou de se perdoar, mesmo você já tomando a decisão, o sentimento ainda fica. Só depois de um tempo que aquilo desaparece. Por quê? Nós sabemos que Deus nos perdoa imediatamente, mas nós, seres humanos, demoramos mais tempo para nos perdoar. Vamos lá para o quinto? Pode ler, missionário. Seu coração agradece o principal motivo e que a prática da indulgência se mostrou capaz de diminuir a pressão arterial em diversas pesquisas. Em 2011, um estudo publicado em um jornal científico mostrou que quando uma pessoa perdoa a outra, ambas apresentam redução na pressão arterial. Aqui é mais um benefício, né? Sente redução na pressão arterial, que é uma das principais, né, do nosso corpo. E outra coisa que nós aprendemos também aqui, né? E que os fortes não são os que não perdoam, e sim os que pedem perdão. Quem fala que perdoar é algo humilhante, né? O forte é aquele que vai e pede perdão. Porque quantas experiências até eu já tive, às vezes irritado com a pessoa e tal, ali nervoso, e a pessoa vem numa calma: não, pode ficar tranquilo. Desarma na hora, não tem como reagir. Quer dizer, a pessoa, você vai com a fúria, com a ira, né, irritado, e a pessoa vem totalmente desarmado. Quer dizer, o seu nervosismo, a pressão arterial que estava ali, tudo que estava acontecendo de ruim, desaba por água abaixo, vai tudo embora. Salomão, ele chega a dizer assim, que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então, quando nós perdoamos, geralmente nós temos uma atitude de brandura para com o outro, e aquilo alivia as tensões. Então, o desejo de Deus, queridos, para o ser humano, é que ele vive em paz. E muitas das nossas guerras, essas grandes guerras mundiais, muitas delas, se não a grande maioria, começou com a briga entre dois homens. Geralmente dois líderes de dois países começam a se acusar, um tentando fazer o mal para o outro, e daqui a pouco milhares de vidas estão sendo ceifadas, porque um quer se vingar do outro, um quer maldizer o outro, um quer fazer o mal para o outro. Então nós estamos aprendendo aqui que nós devemos aprender a perdoar. Alguns anos atrás eu li que existiu algumas tribos no passado que quando alguém assassinava o outro, ele matava uma pessoa e ele era descoberto o seu crime, sabe qual que era a pena dele? Eles pegavam o defunto, amarravam nas costas do assassino, e o assassino tinha que carregar o defunto até que o defunto apodrecesse e caísse das costas dele. Olha que coisa forte. Era a pena naquela tribo medieval pela pessoa ter cometido aquele assassinato. E naquele livro, quando a pessoa falou sobre isso, ele disse que a pessoa que não perdoa, ela é semelhante a uma pessoa que carrega um defunto nas costas. Ou seja, aonde vai está fedendo. E chega uma hora que não é mais só o fedor dela, o fedor do defunto começa a passar para você que está são. E era assim, a pessoa tinha que dormir com o defunto, acordar com o defunto, tomar banho com o defunto, até que o defunto apodrecesse e caísse das costas dela. Essa era a pena. Imagina a pena terrível dessa. E ela não podia cortar a corda, estava o povo da tribo o tempo todo vigiando ela, ela nunca ficava sozinha, já para ela não ir lá e tirar o defunto.
Então, não perdoar é isso, é carregar um defunto nas suas costas. Isso fede e começa a desgraçar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer te libertar. A palavra de Jesus foi por causa que Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar o seu próximo. 7 vezes? Jesus disse assim: eu não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. E aí ele contou a parábola. Porque o que ele disse ali? Ele disse que um homem muito rico chamou as pessoas que deviam para ele para fazer acerto de conta. Veio um que devia milhões, mas não tinha como pagar. O que ele fez? Ele insistiu para ele pagar. Ele não podia. Aí ele começou a se humilhar. No que ele começou a se humilhar, o Senhor foi e o perdoou. E na parábola ele sai da presença do seu Senhor, perdoado de uma dívida enorme. Encontrou na esquina um amigo seu que lhe devia uma mixaria. Era como se ele devesse 500 mil, 1 milhão para o banco lhe perdoasse, e ele encontrasse uma pessoa que lhe deve 50 reais, uma oncinha, e ele começasse a cobrar a pessoa e ameaçar a pessoa de colocar ela na cadeia. 2 servos daquele mesmo senhor viram aquela situação, correram lá avisar o Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Cancelou o perdão. Põe na cadeia de novo. Ele falou: olha, você deveria ter feito com esse seu amigo do jeito que eu fiz com você. E aí Jesus concluiu o ensinamento. Ele falou: da mesma maneira que o Pai vos perdoa, porque a nossa dívida, queridos, para com Deus, ela é impagável. Ela é impagável. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, física, espiritual e eterna. Ou seja, nós merecemos o inferno, mas por bondade e misericórdia, Jesus morre em nosso lugar, paga o preço e nos dá direito ao céu. E aí o que a gente faz? A gente fica com mesquiaria para com o outro. Então, em nome de Jesus, tira isso do seu coração. Ah, mas eu não tenho forças. Deus vai te dar força. Ore a Ele, peça para Ele uma estratégia. Deus vai te mostrar o caminho. Vamos para o último tópico para a gente fechar? Nós estamos falando sobre os benefícios do perdão. Pode trazer benefícios ao sistema imunológico. Uma pesquisa apresenta em um encontro de 2011 da Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos, descobriu que portadores do vírus de HIV que perdoavam de verdade alguém que os havia magoado, apresentava um maior nível de células CD4, consideradas positivas para o sistema imunológico. As descobertas indicam que o perdão a outra pessoa pode trazer benefícios à saúde delas, disse a pesquisadora Amy Owen, do Centro de Medicina da Universidade Duke. Coisa, hein? Já pensou? Eles fizeram uma comparação entre pessoas que tinham o vírus do HIV e que passaram por uma experiência de perdão, com outras que se magoavam e mantinham o rancor. Ficou comprovado aqui por essa universidade, esse estudo lá nos Estados Unidos, que as pessoas, mesmo tendo o vírus do HIV, estando debilitada, o sistema imunológico delas melhorou. Então, queridos, perdoar não é uma coisa, é uma coisa difícil, mas é uma coisa boa, porque ela tanto liberta o outro, como ela liberta você também. Nós vimos ali em Gênesis, né? Gênesis 37. Imagina o encontro de José com seus irmãos. Aquela passagem linda, né? Que os irmãos de José o venderam como escravo. E ele padeceu muito. E na hora da necessidade mesmo, 13 anos de sofrimento. Muito sofrimento. Aquela passagem é maravilhosa. Que José, ele tinha tudo para se vingar, para humilhar os irmãos, para fazê-los pagar com todo o sofrimento que ele passou. Mas José decidiu ser feliz. É assim que eu vejo aquela passagem. É isso. Ele decidiu ser feliz. É isso mesmo. Porque a vingança não traz felicidade. Não é? O rancor, a mágoa. As pessoas mais felizes, mais alegres, são as que mais perdoam. É verdade. Ela tem mais pessoas em sua volta. Não é? Então José, para mim, naquela passagem, quando eu leio, eu entendo que ele decidiu ser feliz. Por quê? Ele decidiu perdoar. Quando ele perdoar, ele ficou livre. Imagina agora a alegria dos irmãos. É verdade.
obter um perdão que eles não mereciam. Então é algo maravilhoso, algo extraordinário. E aquilo trouxe uma bênção tão grande para a família, né? Porque ele pôde trazer toda a sua família para dentro do Egito. Se ele tivesse aproveitado o momento para se vingar, seria um dos capítulos mais tristes da história bíblica. Mas não, ele usou aquele momento para ele perdoar os seus irmãos e ele construiu uma grande nação. Porque depois de 400 anos, quando Israel saiu dali, eram milhões de pessoas. E poderiam ter morrido de fome em Canaã se José decidisse não perdoar, né? Queridos, eu tenho 2 recados para te dar agora. O David vai soltar ali as nossas vinhetas. Uma da nossa escola de teologia e outra do nosso projeto social que está voltando essa semana. As aulas de música com o professor Leandro Gouveia. E logo após nós vamos fazer as nossas considerações finais e orar por você. Talvez você está aí, você está sozinho, está vendo o programa e Deus está falando com você. Deus está ministrando ao seu coração. Talvez você parou nessa live por acaso. Vamos ver o que esses crentes estão falando aqui. E Deus está dizendo que Ele te ama. E por te amar, Ele quer que você faça o que o missionário Isaías falou. Escolha ser feliz. Não se vingue, mas perdoe para você viver uma nova vida com Deus, ok? Ouça aí os nossos 2 recados e nós já voltamos para as nossas considerações finais e para orar por você e pela sua família. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança. Ministramos também palestras, encontro de casais, seminários em diversas áreas e ainda outros cursos em igrejas. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana, que é bacharel em Teologia Sistemática, graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. O pastor Davi Alencar Santana está há 25 anos atuando neste ministério de liderança e família, e ele pode te ajudar. Visite o perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube. Lá você encontrará mais de 150 vídeos gratuitamente de palestras, aulas e pregações para a sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta a nossa página no Facebook ou acesse nosso blog Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano inteiro. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição, vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita, para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Graças a Deus. Estilo.
Missionário Isaías, suas considerações finais, seu recado aí pro povo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Que Deus nos concedeu nessa noite, nós estarmos aqui compartilhando um pouco sobre a palavra de Deus, o perdão, a importância do perdão. E eu acredito que foi Deus que te colocou aí também, vendo essa live. Que Deus possa continuar te abençoando, em nome de Jesus. Clécia. Pastor, então eu acredito assim, que o perdão ele é graça, é submissão, é negar a si mesmo e é sacrifício de cruz. Então nós podemos dizer assim, que Jesus ele é o nosso maior exemplo quando ele está lá naquela cruz e ele olha para o Pai e ele diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Ele é o nosso exemplo quando ele vai lavar os pés de Judas, que sabe que vai o trair, né? Então eu aconselho a você, eu creio que o perdão, o que nós recebemos é o que nós temos que dar. Então perdoe e receba perdão e sejam abençoados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a participar de um culto aqui conosco. Nós estamos aqui toda quarta-feira às 19h30. Nós temos estudo bíblico, nós louvamos o nome do Senhor e depois nós estudamos a nossa escola bíblica, a nossa lição. E nesse trimestre nós estamos meditando nos livros de Esdras e Neemias. Estamos falando sobre orientações de Deus para épocas de crise. Na sexta-feira às 19h30 nós estamos aqui para louvar, adorar a Deus. O pastor Eduardo Costa e o pastor Douglas Moreira são os responsáveis por este culto de sexta-feira. E no domingo, às 18 horas, nós temos o culto da família. E nós queremos te convidar a estar conosco. Família é um projeto de Deus e a cada domingo nós louvamos junto como família, mas nós também oramos pelas famílias para Deus consolidá-las cada vez mais e mais. Se tem uma coisa que está destruindo muitas famílias hoje, é a falta de perdão. E às vezes por coisas tão pequenas. As pessoas estão brigando por coisas tão efêmeras, tão passageiras. E no final das contas nós perdemos os maiores privilégios de Deus. Então ame a sua família, cuide do seu lar e venha cultuar conosco, ok? Na próxima segunda-feira às 20 horas nós temos aula de teologia, que é uma aula quinzenal. Você pode vir participar de uma aula gratuita com a gente e conhecer o nosso trabalho. E na próxima terça-feira nós estamos aqui novamente para tratar de um assunto aqui que tem a ver com a sua vida, mas tem a ver também com a palavra de Deus. Eu estava pensando aqui para a semana que vem falar sobre internet, bênção ou maldição. O que vocês acham? É um tema legal? Então nós vamos ver se a internet ela é uma bênção ou é uma maldição na nossa vida. Sim. Sim. Porque assim, eu estou de olho nos comentários aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre a temática, é que o nosso programa durante vários meses, ele foi no dia de sábado à tarde. Então nós estamos voltando, essa é a terceira semana, nesse horário, nesse novo dia. Estamos encontrando o melhor dia para nós fazermos. E aí muitos irmãos ainda não conseguiram nos acompanhar. Mas nós vamos achar aqui um método legal e você vai participar com a gente, tá bom? Nós temos espaço para ter um momento do ouvinte, se você quiser mandar uma pergunta, se você quiser fazer um comentário, enfim, nós vamos disponibilizar um número no WhatsApp para você enviar também o seu comentário, a sua pergunta, e nós vamos interagir, ok? Então, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir para o missionário Isaías orar pela sua vida. E creia, Deus te ama. E no seu amor Ele te perdoou. Então não fique com seu coração cheio de rancor. Primeiro, perdoe a si mesmo. Segundo, busque perdão de Deus. E terceiro, perdoe as pessoas que te ofenderam, para que você possa ter mais qualidade de vida física, emocional e principalmente espiritual. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, é no nome de Jesus que eu quero te agradecer, ó Pai, nesta noite, por esses momentos. Nós passamos aqui, ó Pai. Quero apresentar a Ti, ó Deus, esses irmãos que estão vendo essa live. Que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, orientá-los, ó Deus, aqueles que têm uma mágoa no coração. Que venha, meu Deus, a Tua graça sobre a vida deles, venham perdoar, liberar perdão. Abençoa cada um deles, ó Pai, abençoa o David, a Daísa, abençoa o pastor, ó Deus, a Tua filha que está conosco nesta noite. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai querido. É o que eu te peço nesta noite, meu Senhor, e te agradeço, ó Deus. No nome de Jesus, para a Tua glória.
Amém. Que Deus abençoe você e sua casa. Esse programa, essa live que está sendo aí no Facebook, eu chegando em casa, eu subo esse programa lá no YouTube. E se você quiser vê-lo lá na íntegra novamente, junto com todas as pregações, os nossos cultos aqui, você pode nos acompanhar. Procura lá Pastor Davi Alencar Santana, ADJL, e você poderá curtir os nossos vídeos e ser tremendamente edificado. Outra coisa, nós estamos num propósito, nós precisamos de 1000 seguidores lá na nossa conta do YouTube, para a gente transmitir o culto ao vivo também por aquela plataforma. Se você puder nos ajudar, faça a sua inscrição lá, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Obrigado.